Saudações, distintos seguidores. As saudações são extensivas até para os que não são seguidores, porque acredito que depois desse vídeo eventualmente poderão ser ou passar a ser os novos seguidores da oficina jurídica. Bom, hoje a oficina jurídica não traz uma videoaula como tal, mas vem narrar fatos. Como eu dizia antigamente, não que eu já não diga, vem contar uma história. E é a história da minha vida, porque aconteceu hoje, dia 5, nas primeiras horas do dia. Mas para que possamos entender essa história é necessário recuar. Vamos recuar para a data de 24 de março de 2019, onde eu encontrava-se no meu veículo automóvel, este é o termo correto, em plena avenida 25 não, em plena avenida João Quixissano, este é o termo correto, estava nesta avenida, e eu fui interpelado por um agente de polícia de trânsito, exatamente. E quando fui interpelado, você já imaginou o que deve ter acontecido. Solicitaram documentos e o único documento que eu não tinha era a pólice de seguros. E por não exercer a posse desse documento, fui aplicada uma multa no valor de 2.000 meticais, isso no ano de 2019. Não sei, hoje em dia não sei explicar o porquê, mas depois de ter sido aplicada esta multa, não efetuei o pagamento no ano de 2019, 2020 não efetuei o pagamento, 2021 não efetuei o pagamento, 2022 também não efetuei o pagamento. E por não ter efetuado o pagamento, no dia 11 de março, fui notificado, recebi uma chamada do tribunal da polícia e o oficial solicitou que eu deslocasse ao tribunal para conhecer de um processo. Quando lá cheguei, solicitei o processo para poder compulsei e verifiquei que o Ministério Público instaurou um processo crime contra o Edson em virtude do não pagamento voluntário do montante de 2.000 meticais referente à contravenção do ano cometida no ano de 2019, concretamente no dia 24 de março. Tem um problema, tem que pagar 2.000 meticais mais 855,50 centavos de imposto de justiça, aproximadamente a 3.000 meticais. Agendou-se a data de discussão e julgamento, mas antes da data eu fiz uma exposição na qual narrei fatos que demonstravam que eu não concordava com o fato do Ministério Público ter instaurado aquele processo e submeti lá o processo. Hoje de manhã, às 10, fui ao tribunal, porque era a data do julgamento, cheguei, tive que esperar, existiam audiências que estavam a decorrer. Chegada a minha vez, por volta das 12 ou 11h30, o oficial conduziu uma sala de audiência de discussão e julgamento, o juiz recebeu-me e declarou aberta a audiência. Aberta a audiência, o juiz questionou o Ministério Público se tinha alguma alegação. O Ministério Público, o digníssimo procurador, levantou-se e solicitou que o tribunal materializasse a justiça. E o defensor do Edson solicitou ao defensor público que estava lá do tribunal, porque eu fui sozinho, solicitou que o Edson, solicitou que o tribunal também materializasse a justiça. E eu pude perceber naquele exato momento que o termo justiça é subjetivo, porque justiça para o Ministério Público é a condenação, para o defensor é a absolvição. Posto isto, o juiz perguntou se os fatos que constam nos autos consubstanciam a verdade, ou seja, se no dia 24 de março de 2019, eu exercia ou não exercia a posse da pólice de seguros. Eu disse que já não me recordava, passava praticamente 2 ou 3 anos, mas eu não me opunho aos fatos constantes nos autos. Assim sendo, o juiz estava prestes a decretar a sentença, mas ele olhou para mim e percebeu que eu queria dizer algo e perguntou-me. Eu disse que sim, com a permissão do meritíssimo, gostava de tecer alguns comentários. Ele disse que eu podia tecer os comentários. Eu disse que quando eu fui notificado no dia 11 de março, no dia seguinte submeti uma exposição na qual eu demonstrava total objeção, total recusa em fazer o pagamento da quantia solicitada, no valor de 2.800 qualquer coisa. Eu recusava o pagamento deste valor porque o Ministério Público não observou um prazo, ou seja, o Ministério Público deve obediência a um prazo legal para poder instaurar um processo crime contra o Edson. E para o caso em concreto, o Ministério Público, eu que estou a explicar ao juiz, para o caso em concreto, o Ministério Público não observou este prazo. E por não ter observado este prazo, com toda a certeza que o Edson deve ser absolvido. Prescreveu aquele processo crime. O Ministério Público já não pode instaurar um processo crime, mas já instaurou.
Então, o tribunal, como tem lá a função jurisdicional, não é? Está lá patente no artigo 211 do Código da Constituição da República, garantir a legalidade, por aí vai, não poderia ficar à margem dos fatos que eu levantei. Né? E por via disso, o digníssimo procurador solicitou que eu pudesse indicar o artigo que eu utilizei para sustentar a minha posição, indiquei, o digníssimo compulsou o Código Penal e verificou que de fato houve inobservância deste prazo, o juiz fez o mesmo exercício, compulsou, verificou o que o digníssimo havia verificado, né? Questionou ao digníssimo procurador se mantinha a posição inicialmente defendida, que era a condenação, a materialização da justiça, que é condenar o Edson. O digníssimo procurador, diante dos fatos que eu apresentei, após ter compulsado o código, mudou de posição, houve uma alteração plena da posição, não é? Solicitou a absolvição do Edson, do defensor também. O tribunal, perante esta situação, tomou uma e única posição, que você já deve imaginar qual é. Absolveu-me de todas as acusações. Saí do tribunal sem pagar nem sequer um centavo. Por que é que eu não paguei esse centavo? Não paguei os tais 2.000 aproximadamente a 3.000 meticais? Porque o Ministério Público não observou um prazo. Ou seja, eu cometi uma infração, uma transgressão no ano de 2019. O Ministério Público vem acusar-me em 2022. Ouvido praticamente 3 anos. Não pode. Existe um prazo legal. Então, se o Ministério Público tivesse acusado o Edson dentro do prazo legal, eu não teria como, teria que pagar. Mas como esta acusação foi feita fora do prazo legalmente previsto, cai por terra toda a acusação. E este foi o argumento que eu levantei e, graças a Deus, felizmente foi o argumento que fez com que o Edson saísse daquela sala, da sala da audiência, discussão e julgamento, absolvido e sem necessidade de fazer o pagamento de quaisquer quantias. Foi assim que eu saí. Por que é que eu conto esta história? Porque eu acredito que, eventualmente, um dia, um dos nossos seguidores poderá estar diante de uma situação do gênero e poderá saber como posicionar-se. Por que é que eu digo isto? Volto a responder. Porque eu aprendi que cada problema, ou seja, para cada problema existe uma solução. E geralmente a solução do problema está lá na circunstância que originou o problema. Então, sempre que estiverem diante de uma situação dessas, que se forem notificados, tiverem que fazer o pagamento de quaisquer quantias, sugiro que possam solicitar apoio de profissionais ligados à área do saber, ou seja, à área do direito, para que possam vos aconselhar e que vocês possam dirigir-se ao tribunal cientes e o fato de estarem cientes vai garantir com que vocês possam defender da melhor forma possível os vossos direitos. Agora, eu não almejo que vocês estejam diante desta situação, mas na eventualidade de um dia encontrarem-se nesta situação, peço que se recordem da minha história, recordem-se que eu encontrei uma solução para um problema que inicialmente achava que não havia solução, né? Encontrei a solução, fui ao tribunal, encarei o problema, expliquei ao juiz, o juiz foi extremamente sensato, bom juiz, bom procurador, bom defensor, foram sensatos, ouviram a minha posição e concluíram que não havia nada a fazer a não ser absolver.